Queridos, boa tarde. Nós estamos aqui hoje para nossa aula de história do primeiro ano, tá certo? Nossos conteúdos, no livro didático já estão chegando ao fim, então é muito importante que você preste atenção em tudo, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre as famílias e o tempo, na página 296 do nosso livro. Eu já estou com o meu aqui, tá? E já vou observando aqui, olha, as nossas aulas. Temos ainda algumas aulas, tem datas comemorativas ainda para a gente ver. Mas vamos lá, vamos aqui seguindo. Eu vou fazendo aquela leitura que eu sempre faço e você vai prestando atenção, tá certo? Que é para compreender. Sempre que precisar, eu dou uma paradinha e faço dou alguns exemplos, Faço algumas interferências aqui. Você vai acompanhando aí no seu livro, tá certo? Então vamos lá, unidade 4, as famílias e o tempo em História do primeiro ano. Famílias do passado e do presente. As famílias existem há muito tempo. Nem sempre foram organizadas como são hoje. Por exemplo, antigamente era comum as famílias serem bem numerosas, bem grandes, como a da fotografia ao lado. Você vai ver aí no seu livro, Pai, mãe, e olha quantos filhos. Deixa eu contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filhos, Antigamente as famílias eram bem grandes, tinham muitos filhos. Eu conheci lá em Barra de Santana uma senhora que teve 16 filhos. Imagina aí, 16 meninos, Escadinha ali para dar de conta. E, inclusive, teve 2 que nasceram no mesmo ano. Um nasceu no início do ano e o outro nasceu no final. 9 meses após nasceu o outro. Então, assim, para você ver como antigamente as famílias eram grandes. E ainda conheci uma outra senhora que teve 28 filhos. Eu fiquei passada, assim, meu Deus, 28 crianças. Imagina aí, dava para encher 2 salas de aula, Uma do tamanho da nossa aqui, que é pequena. 28 filhos. Mas, infelizmente, 21 desses filhos morreram, Antigamente, como não havia as facilidades que tem hoje, não havia as descobertas, os medicamentos, os exames, E a proximidade de postos de saúde e hospitais como tem hoje. Então, o que acontecia? As pessoas, muitas vezes, tinham crianças em casa, Nasciam em casa. Aí tinha as parteiras que ajudavam. Tinha crianças que muitas vezes adoeciam, então assim, acabavam morrendo por falta de medicamento, do medicamento certo, por falta de atendimento médico, Por acidentes, e aí, acidentes domésticos, e assim, morria muito fácil as crianças antigamente. Por exemplo, tem uma família que eu conheci, que, assim, não havia muito conhecimento da parte da mãe. E, assim, a mãe estava lavando roupa na beira do rio. E aí sentiu as dores para o bebê nascer. Estava gestante, o bebê nasceu na beira do rio. Como ela estava sozinha, a criança, na hora que nasceu, bateu a cabeça numa pedra. E aí, ela, ligeirinho, pegou a criança, botou no colo e cobriu com a manta para correr para casa. Então, assim, essa criança chegou em casa morta. E não se sabe, na comunidade, não se sabe se a criança morreu do acidente da queda na hora que nasceu, quando bateu a cabeça, ou se sufocada com o pano, Então, assim, para você ter ideia como antigamente as coisas eram bem mais difíceis, As famílias numerosas eram, sim, muitas crianças sobreviviam, E era aquela família ali grande, mas também muita criança morria com muita facilidade naquele tempo. E aí nós temos também, continuando, atualmente as famílias costumam ser menores, como a desta fotografia, onde só tem o pai, a mãe e 2 filhos, Um menino e uma menina. Antigamente, era comum só o homem trabalhar fora e ser responsável pelo sustento da família, enquanto a mulher ficava em casa cuidando dos filhos e do lar. E isso era muito comum antigamente. As mulheres, elas não tinham o costume
E nem a liberdade de trabalhar como tem hoje, né? Hoje em dia as mulheres trabalham, são chefes de família, muitas vezes mantêm a casa, né? Por exemplo, na época que eu era criança, somente meu pai trabalhava. A minha mãe ficava em casa, cuidando da família. O que ela ainda fazia para dar uma ajudinha no orçamento, eu creio que muita gente já fez isso, era vender produtos de revista, né? Essas revistas que tem aí, de perfume, de shampoo, sabonete, creme, né? Que a mulherada gosta. Antigamente tinha uma grande variedade de revistas e a minha mãe pegava para vender, né? Alguma coisa. Então era assim que ela dava uma forcinha em casa. Mas quem trabalhava mesmo, quem era o chefe da família, era o meu pai, né? Quem era quem mantinha a casa. Hoje não, já a minha situação é outra. Hoje eu trabalho, como eu estou aqui trabalhando, dando essa aula para vocês. Certamente a mamãe aí do outro lado também trabalha, né? Às vezes só trabalha a mamãe, às vezes só trabalha o papai, às vezes trabalham os dois, né? Então, as famílias de hoje são muito diferentes das famílias de antigamente. Continuando aqui na página 297. Atualmente, além dessa organização familiar, há muitas outras. Nas famílias de hoje, é comum tanto a mulher quanto o homem trabalharem, que foi o que eu falei ainda agora. Trabalharem fora e dividirem entre si os cuidados com a casa e com os filhos. Aí tem essa imagem, né? Pais compartilham a responsabilidade pela alimentação da família. Os dois compram as coisas junto, né? Fazem feira junto, cada um paga uma parte, né? Às vezes um paga uma conta de água, outro paga de luz, um paga da internet, outro paga do telefone, né? Na alimentação, um compra o grosso, outro compra a mistura, as verduras, e assim acontece, né? A rotina familiar do passado também era diferente das rotinas da atualidade. As famílias que moravam nas grandes cidades, por exemplo, se reuniam no final do dia para ouvir notícias e novelas transmitidas pelo rádio e, para se divertir, costumavam passear em praças e parques. No passado não havia a opção de ir a parques de diversão, cinemas e shoppings, como é muito comum hoje em dia. Eu me lembro, cheguei ainda a alcançar um pouquinho disso. Lá em casa, quando eu era criança, já existia a televisão. Mas na época do meu pai e da minha mãe, meu pai contava que quando ele era criança, né, ele morava no interior, no interiorzinho, um interior que lá no Ceará chama, aqui é o que a gente chama de sítio, na zona rural. Ele morava na zona rural, né, ele, os irmãos, a mãe dele. Meu avô já havia falecido, eu não conheci meu avô por parte de pai. E ele disse que quando chegava à noite, né, na casa dele não havia televisão. Naquela época era bem difícil as pessoas terem televisão, só quem tivesse um poder aquisitivo, assim, quem tivesse dinheiro é que tinha condições de comprar uma televisão. Então o que acontecia? Ficava uma televisão, somente uma, na praça da cidade, da cidadezinha. Mesmo na praça, eu cheguei a ver, gente, isso numa cidadezinha que eu estive visitando. Tinha uma base de cimento e uma televisão dentro. E um portãozinho, né, que era fechado com cadeado. Então, um vigia, uma pessoa responsável da cidade, quando dava 6 horas da tarde, né, já anoitecendo, 6 horas da noite, pode-se dizer assim, ia lá, ligava a televisão para que os moradores daquela cidade pudessem assistir. Era no meio da praça, então se juntavam os moradores ali e iam assistir o jornal, assistir a novela, e todo mundo se concentrava em um único canal. Não tinha esse negócio, bota no canal tal, bota no outro. Não, era um canal escolhido e todo mundo assistia. E não havia fofoca, não havia confusão. Isso na época do meu pai. Mas quando eu era criança, já no começo da minha adolescência, eu ainda alcancei numa cidadezinha chamada Chorozinho, no interior do Ceará. Eu estive visitando em um trabalho da igreja que houve, e lá tinha eles ainda conservavam esse mesmo costume, uma televisão no meio da praça e os moradores assistindo, gente, era muito interessante, e havia concordância entre todas as pessoas, é isso que eu achava legal.
Já na minha época também, né, de criança, na minha cidade, que eu morava na capital, né, não tinha esse negócio na capital de ter uma televisão na praça. Isso aí era na zona rural, nos sítios. Na cidade que eu morava, quando eu era criança, eu me lembro que lá em casa tinha uma televisão mais ou menos assim, né? A parte de trás dela era branca, era uma televisão de tubo. E tinha vários botões, uns botões assim, ó, uns dessa largura, outros pequenininhos assim. E a gente ia mudar de canal e rodava aquele botão todinho, né? Se era para melhorar o brilho, a imagem, tinha uns botõezinhos que a gente passava assim. E aí, olha, tinha aquelas antenas, né, que ficavam no telhado, parece uma espinha de peixe. E às vezes quando não funcionava, ficava chuviscada a imagem, meu pai ia lá, colocava bombril, ou então mexia e a gente e subia na escada, mexia, a gente ficava embaixo dizendo: "Tá bom, melhorou, ainda tá chuviscada". Era assim. Hoje em dia não, muito fácil, muito diferente a televisão de hoje em dia. Nem meu pai, que meu pai faleceu há 17 anos, nem meu pai alcançou as televisões como elas são hoje, que pega a internet, né, que pega Wi-Fi. Na época que meu pai faleceu, a televisão ainda estava começando a ser transformada. Ainda foi na época que as pessoas estavam se adaptando com o DVD ainda. Ele não alcançou a televisão nos dias de hoje, né? Como é hoje. Então, assim, ele ficaria muito impressionado se visse. Então, assim, olha a diferença, né? Das famílias de antigamente, os costumes de antigamente e os costumes de hoje. Então, vamos lá as perguntas, tá certo? Ó, 1. Pergunte a seus pais quais atividades de lazer faziam com os pais deles quando eram da sua idade, né? Se você tem 6 aninhos, então, papai, mamãe, o que é que vocês faziam com os pais de vocês, com vovô e vovó, quando eram da minha idade? Você pergunta, tá? Depois, pinte as atividades que eles faziam com os pais deles e que você também faz com eles. Passear no shopping, ir ao cinema, jogar videogame, visitar os avós no fim de semana, assistir à televisão, passear na praça, brincar de esconde-esconde e andar de bicicleta. Na 2, desenhe uma folha à parte as atividades que você faz em casa para ajudar a sua família nos afazeres domésticos. Esse daí você faz num papel, você faz no caderno, tá certo? No caderno lá de história. Aí onde nós temos aprendendo um pouco mais, uma criança, duas famílias. Uma das principais mudanças que ocorrem nas famílias ao longo do tempo, né, que ocorreram, uma dessas mudanças, foi a possibilidade de um casal se separar. Antigamente, gente, não era comum a separação de casais, né? Casou, pronto. Era realmente até que a morte os separasse. Só separava quando alguém morria. E para casar de novo, o viúvo ou a viúva, eita, como era difícil, viu? Demorava, ó, muito tempo mesmo, né? As pessoas olhavam com aquele olhar assim. Poxa, por exemplo, morreu uma pessoa, morreu uma mulher e o homem tá viúvo. Então, se ele aparecesse conversando com qualquer mulher, as pessoas já olhavam com aquele olhar assim: puxa, fulano, não acredito, o corpo da mulher nem esfriou ainda, esse tipo de coisa, sabe? Então, são questões de costumes de época. Mas hoje é muito comum haver separações, divórcios, né? Quando os casais se afastam, não dá mais certo a convivência, e isso hoje já é uma coisa bem comum. Antigamente, não era permitido por lei que um casal se separasse, mas há alguns anos atrás essa lei mudou e atualmente, além de um casal poder se separar, cada um pode casar-se novamente com outra pessoa. Nesses casos, pode acontecer de um dos pais ou os dois formarem uma nova família e a criança ter novos irmãos, né? Irmãos de criação ou até mesmo irmão por parte de mãe ou por parte de pai. Então, veja bem, olha aí essas imagens, tá? Circule as imagens que mostram tipos de famílias que você conhece. Família em que os pais têm filhos de outros casamentos morando junto, família composta de pai, mãe e filhos, família em que a criança mora só com o pai, família em que a criança mora só com a mãe. Então, as que você conhece, você vai fazer o quê? Vai circular, tá bom?
Por hoje é só, eu espero que você tenha compreendido, tá bom? E eu aguardo vocês aí para a próxima aula de história, onde nós vamos falar de famílias que sempre viveram no Brasil, tá bom? Você já pode dar uma estudadazinha aí. Um forte abraço para você.